Então, sou Sebastião Dalmarco, sou casado com a Marta Dalmarco, ela está ali atrás como intercessora. Nós temos... Pode passar o próximo slide. O anterior. Volta um. Dá para voltar. Ele vai passando. Essa aqui é a minha família. Está eu e a Marta aqui no meio. A Bárbara, nossa filha, que casou no mês de maio com o Jonas. O Isaac, com a sua linda esposa, que estava aqui fazendo a apresentação hoje pela manhã. Ele é nosso diretor de tecnologia da nossa empresa. E a Aline, nossa filha, ela é consultora de carreira e vai casar agora em outubro com Paulo Felipe, que é um sargento do Exército Brasileiro. Então, essa família, hoje, uma família linda, abençoada, mas não foi assim por um bom tempo da nossa vida. Hoje, a gente pode estar aqui para falar, testemunhar o que ocorreu na nossa vida para que nós pudéssemos ter uma família realmente abençoada, que anda na vontade e na presença de Deus. Pode passar o próximo slide? Só gostaria de falar também que eu sou presidente da Dalmark Systems há 34 anos. Eu trabalho nessa área de tecnologia já há 38 anos. E daqui a 2 anos nós completamos 40 anos a nossa empresa. Eu também sou pastor sênior da Igreja Casa de Oração em Joinville já há 17 anos. Então nós vamos estar contando a nossa história de trás para frente. Nós vamos, como o Paulo fez uma exímia apresentação aqui do quadro econômico, quero dizer que Paulo tem uma mente brilhante, realmente com uma capacidade que foi muito edificante para nós ouvir esse ensino. E eu queria também agradecer também a Linda, que realmente ministrou muito profundo no meu coração, o seu testemunho, a sua experiência, o estilo de vida. Eu creio que foi muito edificante para todos nós, né? E cada ministro aqui também foi muito importante. O nosso ministério é aliançado com o Mevan Global, do apóstolo Luiz Hermínio, que é nosso pastor. Eu queria, então, dar uma continuação no trabalho, como dar um pano de fundo, uma introdução, que o Paulo falou sobre a economia. Eu queria falar um pouquinho sobre a tecnologia, que é o meu mundo, o mundo que eu vivi e que os meus filhos estão continuando, né? Nova geração, próxima geração, continuando esse mundo, né? O que mais nós falamos hoje? Todo mundo está preocupado com a tecnologia quântica. Então, vocês estão vendo aí essas imagens, qubits, que é o que identifica, né, a capacidade desses novos processadores que estão sendo lançados aí no mundo, né? Então, só como informação, em 2019, então, a Google saiu na frente, informando que eles alcançaram a supremacia, né, da tecnologia quântica. E foi interessante que eles publicaram que o primeiro teste que eles fizeram com esse supercomputador, eles conseguiram fazer um processamento que o maior supercomputador da IBM, o Summit, o que eles processaram em 200 segundos, em 3 minutos e meio, esse maior computador da atualidade dos Estados Unidos levaria, deixa eu só conferir, para não errar aqui, 10 mil anos. Então, nós estamos falando de uma tecnologia que vai mudar de novo o curso, a história do mundo. Nós não fazemos ideia, né? Eu até quero tentar falar o que eu enxergo com tudo isso. Tá acompanhando 40 anos de toda essa tecnologia que mudou a história onde nós estamos vivendo hoje. Quando olha assim para trás, os milhares de anos, em 40 anos, o mundo
teve uma virada. Então, tem algo que está sendo construído que eu acredito que a maioria de nós não estamos percebendo. Quem está fazendo tudo isso, que está fazendo com muita consciência, passo a passo, para que as pessoas, quando estiverem envolvidas, elas não percebam que já estão amarradas, já estão presas num sistema que não era a vontade de Deus para a nossa vida. Então, mas quem tem realmente uma pesquisa forte é os Estados Unidos, nos Estados Unidos é a IBM, e a IBM também lançou em 2019, um pouco menos potente da Google, mas depois eles já começaram, né, a lançar mais potente. Em 2020 eles já tinham 65 qubits. Ano passado, final do ano, a IBM já tinha publicado que eles conseguiram alcançar 127 qubits. Ano que vem, esse ano, vai ser um processador com 433 qubits. Linguagem, né, de pessoal da informática, uma linguagem técnica, né? Ano que vem, a IBM tem previsão de lançar já com 1.121 qubits e já divulgou também para 2025. Eles querem atingir 4.000 qubits. 4.000, né, de potência nesses novos processadores. Então, eu lembro da minha história. Eu comecei com os computadorzinhos XT, depois 286, 386, 486, 586, e a Intel, ela fazia essa projeção igual agora nós estamos tendo com a tecnologia quântica. É a mesma história, a mesma sequência, e quando você vê que é uma coisa muito bem planejada que está sendo construída e vem de forma suave, lenta, para que todo mundo entre dentro desse sistema. Então, se a gente observar, muita gente estava resistindo uma vida online, treinamento, reuniões e querendo sempre estar junto, perto. Com a pandemia, eles conseguiram implantar um novo sistema de uma forma muito fácil. E ninguém percebe que até a própria pandemia também faz parte desse projeto mundial, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O futuro mundial, né, será daqueles que detêm o domínio dessas tecnologias. A China também já está desenvolvendo. E as guerras do futuro vão ser guerras com poder cibernético. É isso que vai dominar e controlar tudo isso. Eu queria passar mais alguma informação. Passa o próximo slide. Observe quanto que vale hoje a empresa Apple. 3 trilhões de dólares. A Microsoft, o mercado, ela vale 2 trilhões de dólares. O Google, 2 trilhões de dólares. Só o Facebook, 1 trilhão de dólares. Então, aqui algumas informações. Eu queria só para que nós pensássemos. Uma empresa que está aí 50 anos no mercado, vale 3 trilhões. O PIB do Brasil, para esse ano, está projetado, o PIB do Brasil, deixa só, 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais. 2 trilhões de dólares. O PIB do Brasil, ele equivale ao valor da Microsoft e da Google. Duas empresas. Vale a produção de um país inteiro do tamanho do Brasil, uma das maiores nações do mundo. A Apple já é 1 trilhão a mais. Então, só para vocês analisarem que há alguma coisa muito poderosa que consegue mobilizar os recursos financeiros da Terra para onde eles querem canalizar, para fazer o que eles querem fazer. Então, só essas informações, algumas coisas que todo mundo assistiu. Pode passar o próximo slide. Observe outra informação. Eu quero que vocês entendam por que é necessário internet 5G, por que nós vamos necessitar desses processadores com tecnologia quântica. Por quê? A Google, Facebook, tem 3 bilhões de usuários. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, todos, considerando idosos, crianças.
Imagine que eles têm quase toda a população do mundo já na mão, que fala, que pensa, que faz alguma coisa. Vocês conseguem imaginar uma empresa que tem uma rede na Terra que ela consegue ter quase toda a população na mão? Só para vocês pensarem. O YouTube já tem 2,5 bilhões. O WhatsApp, 2 bilhões de usuários. O Instagram, 1,5 bilhão. Então, só para vocês terem uma ideia de como que está as estatísticas, né, das redes sociais agora, recentemente. Pode passar o próximo slide. Então, além disso daí, nós temos... Fala, como vocês identificam hoje, o Waze, alguém usa o Waze aí? Alguém usa? Se nós tirássemos o Google e tirássemos o Waze, como que seria para nós hoje circular no Brasil? O que vocês acham? Nós usamos até dentro do nosso bairro, às vezes, né? Se perdemos. Então, Google Maps, a Google, ela está disponibilizando ferramentas que você pode, quiser tirar uma foto de um mês atrás numa casa, em qualquer bairro, você vai lá e localiza. Então, são coisas que nós nem imaginamos, nós achamos que isso tudo é um brinquedo, uma facilidade para nós. Mas isso tem um objetivo muito diferente. É um objetivo de domínio, de controle do mundo. O Uber, né? E você fazia as reservas, né? E as hospedagens, né? Por aplicativo. Hoje já a gente tem visto que isso também tem sido algo assim muito avançado no mundo. Está mudando as tecnologias, estilo de vida, a maneira de você viver e ganhar dinheiro. Pode passar a próxima. Só aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui nós estamos vendo o drone. O que ele está fazendo? Imagine você vai fazer encomenda e um drone vai chegar lá no lugar que você já reservou, ele vai entregar para você. Vocês sabem que nas guerras, os militares já têm usado os drones para entrar em lugares. Entram, ele vai, atira e mata, tudo teleguiado e controlado pelos computadores, pelos satélites. Então, o drone também tem uma missão muito importante. Para o mundo, para disfarçar, as pessoas usam nos eventos para tirar foto, fazer filmagem, né? Mas o objetivo ainda de quem criou é muito maior do que isso. A impressora 3G também uma revolução, você consegue criar coisas, né? O avanço da ciência, coisas que nós não podíamos nem imaginar, você consegue produzir nessas impressoras. Aqui nós estamos vendo os mísseis teleguiados, nós podemos ver a guerra da Rússia com a Ucrânia, os mísseis tudo controladinho para acertar com precisão os alvos, né? Então, tecnologia. E lá no final nós temos um carro, que não precisa mais de motorista. Imagine, você vai chamar o Uber e vai estacionar lá na frente da sua casa um carro e quem vai te atender é um robozinho que está lá, vai falando com você. Pois não, senhor Sebastião, seja bem-vindo. Entre, tem bolachinha, suco aqui para você. Nós vamos levar 35 minutos para chegar lá na sua empresa. Fique à vontade e ele te leva. Isso não é sonho. Isso você pode pesquisar, já tem vários lugares. O que precisa só é regular as estradas ainda. Mas tem pessoas que já estão andando com esses carros e já conseguem quase 80% do trânsito, o computador já é levado tudo por aplicativo, por software. Então as tecnologias estão evoluindo de uma forma assim assustadora. Os aviões que nós andamos, a maior parte desses aviões, quem pilota são os aplicativos. São por software, são por computadores, são os robôs que controlam. A força humana é o mínimo possível. Os pilotos eles só fazem levantar e depois para descer. O resto, então, eu não sei, parece que as pessoas não vão precisar mais, né?
existir os profissionais, porque os robôs, a inteligência artificial, já vai poder fazer isso. Foguetes, né, as sondas espaciais, os super satélites que estão ao redor da Terra, a tecnologia, a nanotecnologia que está fazendo uma revolução extraordinária, né, na economia, em tudo. A internet das coisas, tantas coisas mais. Quero dar uma ênfase, pode passar para o próximo slide. Quero dar uma ênfase nesses 4 pontos aí que também. Hoje vocês vão no shopping center, está lá uma brincadeirinha, você bota um óculos, né? E o que acontece quando você bota o óculos? Alguém já fez isso? Já botou óculos? O que acontece com a gente? Você entra na realidade virtual, você entra em outra dimensão. Isso hoje parece só brincadeira de criança, um videogame das crianças, para brincar, joguinho de guerra, essas coisas. Nós nem imaginamos que alguém muito estrategista está treinando as nossas crianças desde os 2 anos de idade, com os brinquedinhos, com jogos de videogame e tudo que eles estão brincando. Estão sendo treinados desde criança, essa geração. E nós, talvez, não estamos nem preocupados com isso. Eu até fiquei pensando assim, por exemplo, a mãe, muitas mães, né? Tem que fazer as coisas, a criança incomoda, perturba. Criança de 1 ano já, dá um celularzinho na mão dela, ela não te incomoda mais. Ela já sabe mexer, parece que essa geração já nasce com chip. Quem é vovô já pode chamar uma criança de 5 anos e pedir assim, configura aqui para mim meu celular, ele já vai fazer para você. Então, tem coisas que nós não conseguimos explicar e entender, mas nós não podemos fechar os nossos olhos. A inteligência artificial é a tentativa do homem de clonar o ser humano. Eles querem fazer um robô, uma máquina que substitua a nossa capacidade e a nossa inteligência. Mas nós, como cristãos, sabemos que Deus não vai permitir que o homem possa duplicar a sua própria criação, a maior criação de Deus, né? Mas eles conseguem já fazer bastante coisas, né? Então a gente já consegue ver as indústrias automobilísticas praticamente é toda automatizada, é tudo com robôs, né? Então isso já tem tido um avanço muito grande, muitas empresas, né? E sobre essa questão da inteligência artificial ainda, não sei se acontece isso com você, como a gente está sempre ligado, envolvido, né, na internet, essas coisas, com os equipamentos, né, da Apple, por exemplo. Você conversa, por exemplo, com alguém sobre qualquer assunto. 1 hora depois, eu já recebo lá no YouTube. Olha, você quiser comprar o aparelho e tal, tem lá, você já recebe já os vídeos daquilo que você estava conversando 1 hora antes. Não sei se acontece isso com você. Já vem sugestão. O que você pode aprender, estudar, o que você quer comprar. Eles têm tudo, eles ouvem tudo. Todos esses aparelhos estão conectados a lugares que tem inteligência artificial. Se você acessar um site procurando camisa, pronto, você já vai receber um monte de mensagens para que você vá comprar camisa, aquilo que você procurou. Ele já sabe. Eu vejo da minha experiência, todo mês eu recebo um relatório da Google dizendo assim: bom dia, São Sebastião, nesse mês eu quero passar o seu relatório. Eles mandam com as fotos todos os pontos que eu parei. Eles botam as fotos da cidade, do lugar, eles sabem, eles rastreiam, assim como se a gente não soubesse que nós estamos sendo vigiados, controlados por todos esses aplicativos. Então lá tem as nossas fotos, tem toda a nossa rotina. Quando eu vou viajar, eu recebo assim no Google uma mensagem: olha, você está a 5 quilômetros do posto que você costuma abastecer. Eu olho, oi, obrigado, até digo obrigado. Porque eles sabem que eu já tenho que abastecer. Até isso eles sabem. Isso é tudo
esses robôs de inteligência artificial. Eu fico surpreso, toda segunda-feira eu recebo um relatório da semana anterior. Olha, seu Sebastião, essa semana você gastou tantas horas no YouTube, tantas horas com Netflix, gastou tantas horas com o WhatsApp, e já te dou uma estatística já. Ó, nas redes sociais você gastou tanto tempo. Nos sistemas de banco você gastou tanto tempo. Então estão assim, monitorando tudo. Eu levanto de manhã, eu programei mesmo para que acorde, né? Quando ele acorda, ele já dá uma musiquinha bem suave, e aí tu vai lá, desliga. Aí quando você apertou, ele já diz, olha, Sebastião, hoje a temperatura vai ficar desse tempo, e para você chegar no seu local de trabalho, o melhor é você pegar essa rota, porque naquela que você sempre pega tem acidente. A sugestão é pegar por essa, e você vai levar tantos minutos para chegar lá no seu trabalho. Isso eu recebo todo dia. Então tudo é controlado. A inteligência artificial está entrando. Então eles ficam sempre perguntando, permite acessar, acompanhar a sua localização? Na verdade, eles estão criando um sistema para monitorar os seres humanos na Terra. Então, e para isso eles vão precisar de realmente esses supercomputadores, né, com essa tecnologia quântica. Então, é muita informação. Veja que 3 bilhões de pessoas, você não precisa ficar apagando, deletando, as coisas estão tudo lá armazenado, eles têm tudo backup de tudo que você tem. Olha a capacidade desses computadores. Eles estão controlando o mundo inteiro. Então, não se iluda que nós estamos andando aqui e não tem nada maior por trás, querendo dar uma rasteira ou nos engolir, como povo de Deus. Eu não estou falando isso para gerar alguma intimidação, não, só para que a gente seja esperto e saiba lidar corretamente com tudo isso. Para que isso não tire nós do propósito de Deus, da consciência daquilo que Deus nos chamou para que a gente venha fazer. O metaverso, aqui nós estamos vendo, é a criação de um mundo paralelo. Quando você bota aquele óculos, você já consegue, por exemplo, você gostaria de visitar, estou dando a minha historinha aqui para explicar essa questão do metaverso. Você quer conhecer a Suíça, você vai lá dentro do aplicativo, tem, né? Bota um óculosinho e você vai fazer o seu turismo lá. Você vai visitar todos os lugares que você quer, entra, você vai lá, que nem os joguinhos dos nossos filhos. Você vai brincando, entrando dentro dos museus, em tudo. Na verdade, você ir para outra dimensão que o ser humano não alcança. Eles estão criando uma conexão do mundo natural nosso com outro mundo, ou com o mundo espiritual. E o metaverso, ele vem para fazer esse papel. E está aí, já conquistou essa geração, né? Alguém assistia a Guerra nas Estrelas, Túnel do Tempo aqui? Quantos anos já, né? E tinha isso, né? Agora, o metaverso, nós vamos fazer esses filmes. Nós vamos andar neles. Está tudo sendo preparado para que tudo isso já foi testado há muito tempo. Enquanto os pais, nós estamos preocupados em fazer negócio, conquistar coisas, nossos objetivos, alguém está interessado em conquistar o coração dos nossos filhos dessa geração. Quantos jovens nós, quando chega ali 18, 20 anos, ou vão para a universidade, e olha só, nos Estados Unidos é 70% dos jovens cristãos que estão na igreja, que estão no ministro de louvor, trabalham nos ministérios, eles vão para a universidade, eles não conseguem mais voltar para as igrejas. A cabeça deles, porque ela já foi trabalhada. Quando chega na universidade, aí é intensificado esse trabalho, e eles não conseguem mais voltar. Dizem, a previsão no Brasil é 50%. Então se nós não soubermos usar corretamente, não soubermos lidar com essas tecnologias, por que eu falo isso? Vocês vejam a Europa, houve um grande avivamento lá na Alemanha, né, com Lutero,
incendiou toda a Europa. A Inglaterra começou a conquistou o Canadá, conquistou a América do Norte. Eles lutaram, né, 246 anos e conseguiram a independência dos Estados Unidos. Mas era uma colônia inglesa, que era colonizada pelos cristãos, né, que tinham se convertido nesse avivamento. Foram enviados por Deus, né? Deus enviou, mas talvez eles não sabiam. Mas o que aconteceu? Quando eles se tornaram independentes, a Constituição era os princípios e valores de Deus, do reino de Deus. E por eles, para cumprir o propósito de Deus, há 100 anos atrás, desses 246 anos, há 100 anos, na rua Azusa, grande avivamento nos Estados Unidos. Acabou, estava a Europa já esfriando tudo, e aí começou nos Estados Unidos em 100 anos. Os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo em tudo. Eu não vou botar 100 anos, 50 anos, porque o inimigo, por causa do poder econômico, do dinheiro. Por isso que nós, como empreendedores, nós temos que conversar, nós temos que ouvir Deus para saber de que maneira nós vamos lidar com esse avanço tecnológico. Porque na Europa, vocês já ouviram os pastores, as principais igrejas, as igrejas maiores da Europa hoje são depósitos, são bares, não tem mais quase cristãos. Por que matou? E estava todo mundo na igreja, porque o inimigo sabe quem está por trás. Eu vou chamar do Deus da terra. O Deus da terra que cegou o entendimento dos incrédulos. Ele sabe o que ele faz. E agora, que nós observamos os Estados Unidos, não está diferente do que a Europa. O sinal, em 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas caíram, já foi um grande sinal. E não tinha mais sobre aquela nação a proteção suprema de Deus. Eles já tinham perdido a proteção de Deus. E eles achavam que podiam fazer o que queriam, né? E agora, olha só. Olha essas empresas de tecnologias, o Vale do Silício, controlam o mundo num lugarzinho. Ó. Uma informação que eu tinha dos cursos que eu fiz com os ministérios dos Estados Unidos. Há 100 anos atrás, 90% dos americanos eram donos dos seus próprios negócios. 100 anos. Hoje, 10% dos americanos são donos de negócio. Todo mundo estuda para ser funcionário da Google, da Apple, para ser empregado das grandes empresas. Olha a mudança. E Deus falava lá em Deuteronômio 28, se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês serão cabeça e não serão cauda. Vocês vão emprestar, mas não vão pegar emprestado. Então a gente vai vendo, assim, ó, não precisa ser muito inteligente para ver um poder invisível dominando a terra. Se nós observarmos o Deus do mundo, não está dominando há 50 anos. Ele está dominando a terra há 6.000 anos. Então, olha a dificuldade de nós vermos o poder de Deus, a glória de Deus na terra. Por quê? Porque tem alguma coisa que o inimigo cega a nós. E nós não temos percepção de poder abrir os céus para a nossa oração, para a nossa vida de integridade. Então o inimigo sabe de que maneira o espaço que ele pode dar para nós que não vai atrapalhar os planos dele. E eu creio que Deus está chamando a nossa atenção. Não adianta nós só focar naquilo que nós temos, que Deus está mandando fazer. Eu vou explicar um pouco mais a fundo isso. Mas nós temos que saber o que o inimigo também está fazendo. O que o Deus desse mundo faz. Para nós sabermos que nós estamos aqui para um projeto para o Deus Todo-Poderoso, mas tem o Deus da terra, tem outro plano, outra missão. Ele está aí. Ele está executando, e a gente sabe já, quem estuda a Bíblia, como que vai ser o fim de tudo isso. Outro risco de ameaça, né, nesse mundo tecnológico, vocês têm visto os hackers, né? São os sequestradores de dados, né? Eles chamam de ransomware. E são os hackers que vão lá, entram dentro do seu computador, bloqueiam teus dados. Você tem que pagar resgate. Como é que... Eu fico assim pensando, como que alguém prende os teus dados, se tu não pagar um resgate, como que eles não conseguem rastrear, depositar e dar um dinheiro e mandar para eles, e ninguém consegue rastrear?
Consegue imaginar? Que segurança nós temos? Que segurança o mundo tem nesse mundo? Por que estão lutando para que as eleições saiam um papelzinho, pelo menos? Porque tem um jeito de você fazer alguma auditoria. Mas nos virtuais eles fazem o que eles querem. Como eles querem. Então, surgiram os policiais cibernéticos, né? Nós chamamos dos blockchain. São os policiais da cibernética que caçam esses hackers e para tentar fazer a proteção nossa. Então, tudo isso aqui que a gente está falando são os joguinhos de videogame dos nossos filhos que a gente brinca e os filmes que a gente assiste. Tudo isso aqui. Agora, não é mais joguinho nem brincadeira. Agora é de verdade. Agora é de verdade. A maioria dessa geração de adolescentes são escravos disso. Eles nem saem mais do quarto. Eles não querem mais brincar. Não querem mais sair. Eles são dominados. O cérebro deles já foram escravizados por essas tecnologias. E aí, o pai e a mãe têm que trabalhar. Têm que fazer as coisas. Vão fazer o quê? É assim mesmo? Mas a Igreja de Cristo não poderia pensar assim. Nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade. Eu sou presidente de uma empresa de tecnologia, meu filho está aí. Ele está sendo, nós estamos fazendo a sucessão da empresa, ele e a irmã estão assumindo a gestão da empresa, eu estou acompanhando. Quando ele fez 18 anos, ele está aqui com 26 anos, quando ele tinha 18 anos, eu disse, agora vocês podem acessar a internet livre em casa porque vocês já têm maturidade. Imagina, o presidente da empresa de informática, não era permitido acessar a internet na minha casa. Mas todos os dias, eu tinha 30 minutos com os 3 filhos, nós estudávamos um capítulo da Bíblia. O livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, eu acho que foram dezenas de vezes, todo ano eu estudava 1 ou 2 vezes o livro de Provérbios com eles. Porque era a base do entendimento dos princípios e valores de caráter. Então, nós éramos intencionais na nossa responsabilidade e no nosso papel. Todo mundo diz, nossa, mas eles são demais, é muita religiosidade. Mas nós andávamos na presença de Deus e era isso que Deus mandava fazer. A nossa televisão estava lá mais como exposição. Nossos filhos não tinham tempo para a televisão. Porque eles tinham aula de música, eles tinham aula de futebol, aula de vôlei, aula de tênis, eles tinham aula de inglês. Eles tinham tanta ocupação, uma agenda tão organizada, que eles não tinham tempo. Toda semana, nós tínhamos o dia da família. Íamos, eu, a minha esposa e nossos 3 filhos, passear em algum lugar. Toda quinta-feira à noite, cada um escolhia cada semana onde nós íamos fazer o programa. O predileto deles era ir no McDonald's. Comer lanchezinho. Pãozinho com batata e depois de sobremesa um sorvetezinho. Fazia parte do nosso orçamento, estava reservado. Nós temos identidade de família, nós temos propósito de treinar e preparar os nossos filhos para Deus. Então, isso tudo fazia diferença na nossa vida. No começo, 2 vezes eu fui para Hannover, na Alemanha, participar da maior feira de informática do mundo. E tudo que era lançado lá levava, no mínimo, 10 anos para se tornar uma realidade no Brasil. Por 2 motivos. Infraestrutura, recurso financeiro e as legislação do Brasil era muito complicada. Nós não tínhamos muita gente no governo de tecnologia, no Ministério da Tecnologia, para regularizar essas tecnologias novas. Então tudo era burocrático, demorado. E eu vou mostrar aqui para vocês quanto tempo levou para chegar a internet e os celulares no Brasil. Mas em torno de 20 anos, depois levava 15 anos, 10 anos, 4 anos renovava tudo, 2 anos, e agora, em 1 ano, uma tecnologia nasce e morre. Quantos chegaram a ver o Blu-ray? Alguém comprou o aparelho de Blu-ray porque agora os filmes eram de Blu-ray? Alguém comprou? Quanto tempo você usou o Blu-ray?
Pegou um ano. Nós pensamos assim, não, DVD agora está bombando. É o DVD. Não, vamos agora, já, quando você comprar, já compra um Whey, porque já vai migrar. Ele veio e morreu. Aí não, agora vamos acelerar. Agora vai ser lá na Alemanha. Quando eles mostraram o primeiro pendrive, desse tamanhozinho, eles falavam assim, olha, vocês empresários, vocês vão levar aqui dentro, ó, tamanho da pontinha do meu dedo, vocês vão levar todas as informações da tua empresa. Um olhava para o outro, não pode ser. Hoje, nós temos pendrives de 1 tera, 2 tera, 3 terabytes. Coisa que dá para botar não só a sua empresa, a tua cidade inteira num pendrive. De todas as empresas da cidade, os dados da empresa. Um pendrive. Só que eu pergunto, hoje, o pendrive ele é tão útil? Por quê? Agora é tudo online. Você está tudo na nuvem. Você não precisa usar mais nada. E olha só, nunca abri e falei isso assim publicamente. Eu sempre me preocupei que eu era um produtor de software, eu sou uma fábrica de software. Eu não queria depender da Google, eu não queria depender da Microsoft e nem da Oracle. Eles dominam o mercado mundial e o Brasil também. Os nossos clientes, todos são com Windows, os computadores, só que eu tinha os nossos produtos. Se essas empresas fechassem, houvesse leis ou guerra que separasse o Brasil, nossos clientes, eu migraria para outras tecnologias. Eu não dependo da Microsoft e do Windows, eu não dependo, nós utilizamos outras soluções tecnológicas. Eu me preocupava com isso, porque eu sabia que eles estavam construindo poder e domínio sobre a terra, a quem eles estavam servindo nesses projetos. Então, nós estamos vivendo isso agora de uma forma bem mais acelerada. Então, essas perguntas que toda a vida, esse é o meu ministério. Na empresa, eu dava consultoria para muitas empresas no Brasil, e eu tinha que estar sempre preocupado com o futuro para planejar certo o presente. Então, eu dizia assim para os clientes, olha, nós vamos fazer todas essas mudanças. Eu mudei, eu acho, umas 5, 6 vezes de tecnologia para poder entrar nos novos computadores, novos sistemas operacionais, novos bancos de dados, nova versão. E está sempre mudando, né? Mudando as estruturas. Então, outra informação. Em 1970, os celulares começaram a ser fortes nos Estados Unidos. No Brasil foi em 1990, só 20 anos depois. Em 1980 começou a internet forte nos Estados Unidos. No Brasil só em 1995, só 15 anos depois. A internet, a Google, surgiu a Google então para organizar a vida do povo da terra, dos brasileiros, dos empresários. Como agora a Google comprou todas as menores e domina tudo, né? No Facebook. A 3G veio para o Brasil em 2007, 12 anos depois que surgiu a internet. A 4G em 2013, levou 6 anos. Mas quando saiu a 3G, se prepare, já vai sair a 4, aquela propaganda, e nós que trabalhamos com essa área tecnológica, a gente fica num sufoco. Porque vamos comprar ou não compra? Se nós investirmos, montar toda a estrutura, mas vamos mudar. E a gente sempre assim nessa situação para orientar os clientes como consultor de tecnologia. A 5G saiu quando no Brasil? Agora, 2022. Levou 9 anos para eles montar a estrutura, começar a estrutura para rodar a 5G no Brasil. Porque não tinha estrutura, infraestrutura. Então, tudo isso. Eu queria falar, eu precisava só que liberasse um pouco mais do meu tempo aí. Eu vou vai dar uma liberadinha aí para mim. E tem coisa aqui muito importante que eu gostaria de compartilhar. Mas eu estou construindo algo. Surgiu o mundo Windows, né, da Microsoft. E isso aí que fez diferença assim, na nossa vida, né? O mundo da startup, a casa do futuro, a escola do futuro, os relógios. Você vê, às vezes, alguém com um reloginho chega lá,
bota só perto e paga as contas só com o reloginho. Tem os óculos com todos os recursos também, as pessoas utilizarem, escritório, empresa. Então tudo isso são tentativas de resolver os problemas nossos. A minha geração, nesses 40 anos, nós assistimos toda essa revolução tecnológica, tudo que eu mostrei aqui aconteceu em 40 anos da história. O Brasil tem 500 anos, mas ele é independente há 200 anos. 7 de setembro, que foi em 1822, 7 de setembro agora, nós completamos 200 anos de liberdade de Portugal. Os Estados Unidos têm 246 anos, foi lá em 1776. Eles têm a independência da Inglaterra. Então, os Estados Unidos era a bola da vez. Deus está preparando o Brasil. Essa unção do avivamento, do poder que foi derramado nos Estados Unidos, agora vai vir para o Brasil. Por isso que Deus está mobilizando esses eventos para preparar e conscientizar pessoas inteligentes, empreendedores, pessoas ousadas, que vão ser usadas por Deus para fazer o quê? Para nos equipar, nos enriquecer, para que a gente possa agora ir levar a contrapartida para a terra, o mundo, o Evangelho e a verdade de Deus, que está sendo dominada por essas tecnologias, o mundo inteiro. Então nós temos essa missão. Só para ver uma sequência, os filmes de ficção científica, depois joguinhos inocentes, veio o celular, veio a internet, o FaceTime, que você pode estar em qualquer lugar do mundo, alguém lá conversando, pessoalmente vendo as imagens, né? Tudo isso, a nanotecnologia, para botar nas pessoas, para poder controlar, entre aspas, a saúde, né? Os dados da pessoa, as contas financeiras. A tecnologia quântica, a metaverso, o superchip, tudo isso tem um planejamento, né? Então, isso foi só para a gente ter uma noção do quadro tecnológico que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria de perguntar, nós vamos conseguir viver sem isso? Não vamos conseguir. Nós vamos ter que aprender a usar essas tecnologias, como foi falado aqui pelo pastor Marcelo. Nós temos a catarata, tem toda aquela água, nós vamos ter que saber como tirar a água e beber, para que ela não nos destrua e não nos faça mal. Então, toda essa revolução tecnológica, ela vai nos levar para algum lugar. E Deus precisa que nós tenhamos essa consciência, essa revelação, para tratar isso. Como que deveria ser as nossas prioridades? Como nós deveríamos nos preocupar de verdade? Como que Deus quer que nós não sejamos cegos, inocentes e ingênuos? Só outra informação, sendo o IBGE, mais de 50% da geração de jovens do Brasil, de 15 a 30 anos, mais de 50%, são tudo filhos de pais separados e mães solteiras. É uma geração sem paternidade, sem pai. Se você for em todos os presídios do Brasil, estão tudo entupido, tudo jovens, você vai perguntar, quem é o teu pai? Não sei. Eles viram tudo, estão traficando, fazem parte do crime. Então, porque não tem, alguém adota, né? Vocês sabem quem que adota essa geração. Então, eu preciso aprender a viver de verdade. Aquilo que, de verdade, aquilo que Deus criou, sem deixar que essas tecnologias nos afastem do propósito de Deus nas nossas vidas. A minha história, veja que se é possível isso. Eu cresci na cidade de Brusque, na cidade da Van, do Luciano. Nós éramos líderes universitários. Ele seguiu um lado e outro. E eu até convidei ele para estar aqui, mas ele está bem enrolado aí, vocês sabem quanto que ele está brigando, mas ele não conseguiu vir também, né? Ele gosta de estar participando assim com empresários. E nós trabalhamos para alcançar o coração dele. Então, o meu pai, de origem italiana, minha mãe, origem portuguesa, tiveram 12 filhos. Eu sou o nono de 12 filhos. Eu cresci plantando aipim, batata, feijão, criando porco, galinha e vaca. Eu vivi no mato,
Eu era um bicho do mato. Aí, quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava na escola, veio um superintendente, ele chamava lá o nome lá. Ele chegou na escola, chamou todos os alunos, botou todo mundo no chão do ginásio. Ele usava gravata, terno e gravata. E nós, tudo aquela gente pobrezinha, marré, aquelas coisas assim, né? Bem simplesinho, todo mundo no chão. E ele lá todo bonitão. E ele dizia assim: vocês gostariam de um dia andar assim, terno e gravata? Eu quero dizer para vocês, é possível para nós, né? Eu tinha 11 anos, nunca esqueci isso. Ele disse assim, ó, eu era que nem vocês, eu era engraxata aqui nessa cidade, mas eu decidi ser diferente dos meus pais. Eu ia ser diferente na vida. E para mim o segredo é você estudar, ler livros, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. E aí vocês vão ser que nem eu. Vão usar terno e gravata, vocês vão ter um carro e uma casa boa para viver. Não vão viver na pobreza, na miséria que nem os pais de vocês. E aquilo ali, eu disse, meu Deus, ele falou assim, ó, se você quiser, por exemplo, ser gerente de banco, você tem que fazer economia ou ciências contábeis, uma pós-graduação. Se você quer ser médico, ele foi dizendo, e caiu no meu coração, eu vou ser gerente de banco, então eu tenho que fazer contabilidade e economia. E só que, para comer em casa já era 12 filhos, um tinha morrido, ficou 11, já era difícil para nós ter comida em casa. Nós mesmo plantando, tudo era muito limitado, né? Para comprar uma roupa, alguma coisa, um calçado, era muito difícil. Aí entrou isso no meu coração. Eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, e aquilo ali ficou marcado dentro do meu coração. Então, eu pedi para o meu pai deixar eu vender picolé na cidade. Até os 11 anos, eu nunca saí sozinho da minha rua. Se me botasse num outro bairro, eu não chegava mais em casa. Então, eu cresci assim. O mundo que eu vivia era ali, com galinha, vaca, porco. Vi meu pai matando os porcos, eu corria, porque o porco gritava muito, era muito grande. E, outra coisa. Eu tomava banho numa banheira de alumínio. Minha mãe botava todos nós numa filinha, e um por último. Minhas irmãs mais velhas secavam a gente, lavava nós. Cada 3, 4 ela trocava água. Esquentava, né? E nós na banheirinha. O banheiro, não existia banheiro em casa. A privada era 500 metros da casa. Não sei se alguém passou por isso, né? Aí imagina, esse rapaz do mato, bicho do mato, agora está nos Estados Unidos, na Europa, nos lugares mais modernos do mundo. Dá para... Aí vocês podem saber que, como Deus um dia olhou o Davizinho lá, aquele menino lá, cuidava das ovelhas, tocava a harpa, ele olhou o Sebastião lá, um menininho lá, quietinho, mas que entrou um sonho dentro do coração dele. Esse menino aí eu vou aproveitar. Eu estou aqui falando com vocês, um vendedor de picolé, um bichinho do mato, um caipira, aprendeu a falar um pouco melhor. A minha esposa passava bastante trabalho comigo. Imagina, eu dava consultoria, dei consultoria a quase 400 empresas no Brasil. Eu tinha escritório, um dos nossos filiais na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu dava consultoria para o Grupo Votorantim, eu fazia reuniões com 40, 50 diretores das empresas no Brasil. Eu lá com 20 e poucos anos, dizendo para eles, olha, gente, não tem conversa. Nós vamos tirar as cartex das fábricas, não vai mais ter papel, vai ter só terminal, vocês vão ter que aprender a usar computador. Tudo uns barbados lá, homens de 50, 60 anos, eles ficavam loucos assim, mas esse rapaz vai matar nós do coração. E eles, olha, é a ordem da diretoria, nós vamos automatizar as fábricas tudo. E eu fazia essas reuniões, eu cobrava $100 por hora. Eu estava no céu, né? Era tudo em dólar o nosso contrato. E fechei contrato também ali na Avenida, o escritório da Votorantim era bem pertinho do nosso escritório, na Avenida Paulista, com a Visconti, Chocolates Panetone. Fizemos os maiores projetos de automação ali também, informatizamos toda a área administrativa, comercial, logística. Ali nós fizemos um dos maiores projetos nossos de informatização da venda de chocolate no Brasil, tudo pela internet. Foi o primeiro projeto, acho, dos primeiros projetos no Brasil. Então eu quero pular algumas coisas aqui.
uma coisa que eu acho que é importante falar, quando eu fiz 25 anos de idade, começou a mudar a história da minha vida. Eu tinha me formado em Ciências Contábeis de Itajaí, fiz pós-graduação de Auditoria e Contabilidade na FURB em Blumenau e morava em Joinville. E aí, no ano de 89, eu terminei a pós-graduação, me casei. E fui para Joinville e me tornei sócio. Eu fui convidado para ser sócio de uma dessas maiores empresas de informática lá de Joinville. E aí me tornei sócio. E logo depois eu me converti. Eu disse, Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Então, a minha vida, eu até deixei registrado aqui, a minha cabeça 100% negócio, tecnologia, até os 30 anos de idade. Hoje eu tenho 59. Então, quando eu tinha 29 anos de idade, nessa loucura toda, a minha esposa estava com depressão, eu tinha enxaqueca, pedra no rim, eu tinha intolerância à lactose, era alérgico e tinha gastrite. Então, eu era uma pereba. Ou o Naaman, um leproso. E aí, eu fui num jantar de empresário lá em Joinville, aí veio um empresário bem sucedido de Blumenau, teve um jantar, e ele contou o testemunho dele. Ele disse assim, olha, a minha vida era assim, assim. Eu disse, meu Deus, igualzinho a minha, mas a minha vida mudou. Então a minha vida mudou da água para o vinho, e ele disse, eu conheci o Deus vivo e todo-poderoso. Eu convidei ele para entrar na minha vida e ser o meu Senhor, o meu patrão, meu. E a minha vida começou a mudar. Ele perguntou, alguém gostaria também? Eu fui chorando lá na frente com a minha esposa. Nós também precisamos, eu preciso desse Deus. E nós convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida. Ali, nós fomos para casa, dormimos a noite inteira pela primeira vez em paz. E começamos a estudar um livro com uma turma lá, foi ensinando nós a estudar a palavra. Estudamos o livro de Provérbios, comecei a aprender as coisas, né, da Bíblia. E eu nem sabia o que era ser pai. Nunca aprendi isso, não vi esse exemplo em casa. Meu pai só trabalhava, nem estava em casa, estava na roça. Eu não sabia ser esposo. Na verdade, eu era um rapaz, um adolescente que achava que eu era o cara na terra. Então, e aí para ir rápido, eu pedi para Deus, eu queria fazer propaganda no Brasil. Aí o Senhor deu uma estratégia para mim, criar o primeiro software de gestão empresarial com o Windows no Brasil. E nós recebemos em 2001 o prêmio de primeiro lugar no Brasil de empresa de informática. Em 2001. Nesse ano, os Estados Unidos me convidou para ser o representante do Brasil de tecnologia. Em 2002, o rei da Espanha me convidou para ajudar a fazer o planejamento estratégico da Espanha para os próximos 10 anos. Eu fui como embaixador do Brasil, fiquei no hotel onde ficavam os presidentes, com toda aquela coisa, e ali o gerente veio falar comigo. Ele disse, olha, o rei mandou trazer um presente para você, o rei Juan Carlos, e ele veio com um manual para mim escolher, um livro, um álbum, para você escolher uma mulher que ia ficar comigo os 12 dias que eu ia servir lá em Madrid, a nação. Aí eu disse assim para ele, olha para minha mão, na minha cultura, nós casamos e só temos uma mulher. Eu não quero nenhuma mulher dentro do meu apartamento. Imagina, o apartamento era uma coisa gigante, tudo, as coisas de metais é tudo de ouro, uma coisa assim que eu ficava até constrangido. E aí eu sei que, eu disse, Deus, o que é isso? Eu não lia lá em Provérbios sempre, eu ficava lendo que se um homem é sábio naquilo que faz, ele será colocado diante de reis, não vai servir a gente comum. E eu disse, obrigado, Jesus. Mas eu ficava constrangido, porque na minha cabeça eu era aquele caipira ainda, né? E estava lá representando o Brasil na parte de tecnologia. Só que assim, aí ele disse, tu vai negar o presidente do meu rei? Do meu rei? O que eu vou dizer para ele? Eu disse, fala com ele, diz assim, olha, eu vou estar servindo essa nação, diga para ele que a minha cultura não pode ter isso, ele vai entender. Tá bom, ele saiu bravo do apartamento, só que 6 meses depois dessa experiência lá, 2002,
Deus veio falar comigo. Eu tinha a minha vida, eu passava um dia com o Senhor no monte, o dia inteiro, de manhã até de tarde. Aí depois que eu passei por esse teste, Deus veio falar comigo: filho, tu já experimentou todas as coisas, eu quero te fazer um convite, eu quero te convidar para te trabalhar para mim em tempo integral. E quem vai cuidar da empresa? Deixa que eu cuido da empresa. Eu quero que seja meu pastor, vai ser minha autoridade no estado de Santa Catarina. Com a tua esposa, vocês vão preparar o meu exército e vão cuidar das famílias e dos casamentos. Nós preparamos 1000 casais em 150 cidades catarinenses para cuidar das famílias em todas as igrejas evangélicas. Na nossa cidade de Joinville tem 2.500 líderes que cuidam de famílias, que foram treinados pela Universidade da Família. Olha essa cidade. E nesse ano, há um mês, a Joinville foi escolhida a cidade número 1 melhor para se viver no Brasil. Então, a gente vê assim, um trabalhar de Deus. Quando alguém se dispõe a estar à disposição para Deus poder fazer a sua obra, o seu trabalho. Nós estamos lá, pequenininho, simples, mas a gente faz com amor, com excelência, a gente faz o melhor para Deus. Então, eu aprendi os segredos de um homem que confia em Deus. Eu aprendi a ser mordomo fiel de Deus. Tudo que Deus colocava na minha mão. Eu aprendi que nenhum sucesso empresarial compensa o fracasso da minha família, do meu casamento e dos meus filhos. Primeiro é a minha casa. Eu aprendi a trabalhar para viver, não viver para trabalhar, não ser escravo do próprio trabalho. Eu aprendi a ser motorista da minha vida, não mais ser passageiro, deixar a tecnologia e o mundo me levar. Isso que Deus quer de nós, que nós sejamos motoristas da nossa vida. Intencionalmente, você tem que saber o que Deus chamou para você fazer e estarmos unidos como povo de Deus, como exército. Aprendi a cuidar primeiro da minha esposa. Estar com Deus, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, da minha equipe, dos clientes, com fidelidade e com honestidade. Na nossa empresa, não existe mentira, não existe sonegação, não existe desonestidade, nós somos fiéis em tudo. Então, o título da mensagem: a integridade do empreendedor. A Polícia Federal, tudo pode vasculhar a minha vida particular, a empresa. Nós temos consciência que nós não podemos abrir porta. Podemos fazer alguma coisa por ignorância, mas não conscientemente nós agimos de forma desonesta. Então são essas coisas assim que realmente... em 2000 recebemos o prêmio Top of Business, né? Junto com os números 1 do Brasil em todos os setores. O Oscar, né, do empresarial do Brasil, a gente recebeu, eu com a minha esposa. Última coisa. Bota mais um slide, passa um pouquinho. Dá para passar o slide, por favor? Mais um. Mais um. Mais um. Aqui, ó. Eu já tinha recebido vários assim, reconhecimento, né, no Brasil, só que nos Estados Unidos também, né, na Europa, mas esse aqui eu recebi do ministério, o maior ministério de homens do mundo, que está em 200 países, Christian Man Network. Eu recebi lá em Dallas, no Texas, a espada de honra, quando os homens honrados da terra, e tem a autoridade de Deus na terra. Dá para passar um videozinho que está aí junto, do lado da... Se for possível. Eu até deixei o vídeo que as pessoas não acreditam que um vendedor de picolé estava lá nos Estados Unidos com as maiores autoridades do mundo, recebendo a espada de honra, como alguém que honra a Deus, e Deus honra os seus filhos. Então, eu tentei resumir aqui. O Deus que nós servimos é único, onipresente, onipotente e onisciente. Por isso que Satanás precisa, Deus desse mundo, toda essa tecnologia, porque ele não tem nada disso, ele não é onisciente, onipresente e onipotente. Toda essa estrutura tecnológica é a preparação para o anticristo assumir o governo e controlar a humanidade, a economia com os computadores. É isso? Mas nós vamos estar na contrapartida, para servir a Deus, ser o exército de Deus, e através da igreja de Cristo, nós vamos fazer a maior colheita da terra nesse mesmo tempo. Quando o anticristo assumir, a igreja vai fazer a maior conquista da terra. E essa é a nossa missão maior. De nós preparar
a volta de Cristo, que vai buscar a noiva ataviada, branca, pura. Essa é a nossa missão maior, cuidando da nossa família, da nossa vida com Deus. Amém? Perdão pelo atraso, Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.